Irmãos, que Deus continue abençoando a equipe de louvor. Não é os grupos diversos, é a equipe de louvor. Os adolescentes fazem parte dessa equipe e louvamos a Deus por mais uma oportunidade que eles tiveram agora de conduzir o culto. Durante este mês de outubro nós temos meditado especialmente na parte da manhã sobre os solas ou o somente. Já falamos sobre somente as Escrituras, somente a fé, e nesta ocasião eu quero tratar com os irmãos sobre somente Cristo. Portanto, abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, onde o capítulo 1 especialmente dessa carta, onde Paulo tem como propósito apresentar Cristo como sendo suficiente, tendo a primazia. Ele é o mais importante e devemos, portanto, olhar somente para Jesus Cristo e adorá-lo. Obviamente, o objetivo lá na época era combater um pensamento já recorrente em que as pessoas estavam sendo ensinadas que não bastava apenas Cristo, mas era necessário termos outras coisas, outras práticas para a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ler o Colossenses 1, a partir do verso 13, nós vamos ler até o verso 23, entretanto, eu vou meditar com os irmãos apenas nos versos 13 e 14, tá? Mas vamos ler a partir do verso 13, Filipenses 1, do 13 até o 23. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem em sua Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Deus, Colossenses 1, 13 a 14. Todos encontraram? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, ilumina-nos, ó Deus, para entendermos a Tua palavra, que possamos, ó Deus, não só entender, mas aprendermos ou nos lembrarmos de verdades tão preciosas acerca da salvação. Faça com que, ó Deus, nos maravilhemos cada vez mais com o nosso Mestre, que olhemos para a nossa incapacidade e ao mesmo tempo olhemos para o amor do Senhor, amor este não teórico, mas prático, revelado na pessoa do seu Filho,
que morreu em nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Fale conosco, é o que nós suplicamos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o contexto da carta de Paulo aos Colossenses nós conhecemos muito bem. Paulo não foi pessoalmente aquele que plantou, que fundou a igreja de Colossos, mas foi um instrumento por meio dos escritos dele para instruir, para fortalecer aquela igreja. O pastor da igreja de Colossos era Epáfras, e Epáfras, portanto, chamado de fiel ministro de Cristo, vai até o apóstolo Paulo então envia informações, instruções à igreja de Colossos, uma igreja nova, uma igreja recém-plantada e que precisava de solidez bíblica, solidez teológica, para que ela pudesse, portanto, avançar. E mesmo sendo uma igreja nova, a igreja de Colossos já passava por grandes desafios no que diz respeito ao ensino falso que estava adentrando a igreja dos Colossenses. Os falsos mestres, especialmente ali, estavam ensinando aqueles crentes, ou tentando ensinar aqueles crentes, a necessidade do retorno ao cerimonialismo, a necessidade da prática da lei, a necessidade, portanto, de observar outras coisas além de Cristo, além da obra suficiente de Jesus. Quando Paulo, portanto, vai escrever mostrando que Cristo ele é suficiente, Cristo ele tem a primazia, a obra de Cristo, portanto, ela é uma obra excelente, é uma obra que foi feita de uma única vez e que teve efeitos naquele período e teria efeitos duradouros. Paulo vai mostrar que a obediência à prática da lei, a obediência ao cerimonialismo não daria a eles condições para vencer o pecado. Pelo contrário, se eles tinham condição, se eles desejariam vencer o pecado, eles deveriam, portanto, olhar para Cristo, entender que eles estavam, portanto, num processo de mudança e que, unido com Cristo, eles deveriam a cada dia, paulatinamente, renunciar às coisas próprias do velho homem para vivenciar as coisas do novo homem. E isso não aconteceria da noite para o dia, era algo que deveria acontecer dia após dia na vida dos crentes de Colosso. A partir então dessa perspectiva, o apóstolo Paulo vai mostrar sobre a obra da salvação, especialmente Cristo como sendo o único meio para a salvação, Cristo como sendo o único meio para a mudança de vida, Cristo como sendo o único meio para a perseverança, Cristo como sendo o único meio para ajudar as famílias a viverem uma vida que agradasse ao Senhor. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 2, quando fala da união com Cristo glorificado. Nós vamos ver capítulo 3, que vai falar dos resultados que devem ocorrer na vida daqueles que estão em Cristo, ou seja, os vícios eles devem ser abandonados, é uma mudança de vida. O capítulo 4 vai mostrar que aqueles que estão em Cristo, eles vão buscar ter uma vida de oração, uma vida de perseverança na presença do Senhor. Em outras palavras, tudo é Cristo. Se você observar a leitura que nós fizemos, nós vamos ter uma série de recorrência aqui no texto, onde vai apontar para Cristo. É Ele nos libertou, temos a redenção nele, Ele é a imagem do Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio dentre os mortos, porque aprove a Deus que nele residisse
toda a plenitude. Paulo faz isso de propósito, para mostrar que é Cristo que salva, é Cristo que nos dá a condição para buscar uma vida de santificação. A razão da igreja é se reunir para adorar é Cristo, a razão de estarmos servindo a Deus é Cristo, a razão de nós ofertarmos é Cristo, a razão de nós cuidarmos da nossa família é Cristo, a razão de sermos bons funcionários é Cristo, a razão de nós buscarmos ter uma vida, um relacionamento correto com nossos irmãos é Cristo, ou seja, não é outras coisas. Cristo é a razão de tudo. Cristo deve ser, portanto, a motivação maior que eu e você temos como igreja para avançarmos. E aí, o apóstolo Paulo vai mostrar, então, se é Cristo, o que Cristo fez por nós? Qual foi a obra que Cristo fez por nós? E aí, se você observar na sua Bíblia, a partir do verso 13, a primeira parte, vai dizer que a primeira coisa que Cristo fez por nós foi nos libertar do domínio do pecado. Essa é a primeira ação de Cristo. Cristo nos liberta do domínio do pecado. Ele nos libertou do império das trevas, e libertar do império das trevas não é uma referência à questão aqui no texto geográfica. Paulo está falando de geografia, o apóstolo Paulo está falando de uma condição. E qual era a nossa condição? De escravos. Escravo de quem? Escravo dos nossos próprios desejos, escravos de Satanás, escravo dos desejos, escravo das nossas vontades. Então Paulo diz que a primeira ação que Cristo fez na minha e na sua vida foi nos libertar, e essa libertação, portanto, proporcionou a cada um de nós condições para buscarmos uma vida de santificação. Não é à toa que depois, a partir desse capítulo 1, ele começa a mostrar quais os resultados naturais que devem acontecer na vida daqueles que estão em Cristo, daqueles que têm Cristo como centro das suas vidas. E por que isso é importante? Por que Reforma Protestante destaca, como nós vimos na parte da manhã, das 95 teses de Martinho Lutero, elas são resumidas em 5 teses, e por que essa expressão, somente Cristo, ela é fundamental no protestantismo, na teologia protestante, especialmente no movimento reformado? Porque se a visão, o desejo dos reformadores, especialmente de Lutero, era mostrar que nós, que no caso eles e também nós posteriormente, não temos condição de pagar pela nossa salvação, logo, portanto, ele vai mostrar que Cristo, ele é fundamental. Por mais que nós tenhamos condições, por mais que nós sejamos abastados financeiramente, nenhum valor monetário ele vai acrescentar algo na salvação. E aí, conforme eu disse de manhã, a venda de indulgências era justamente essa tentativa para dizer quanto é o perdão dos pecados, os meus pecados, quanto é? E do meu parente, quanto é? Daquele que já morreu, quanto é o valor? Se tivesse naquela época o Pix hoje, então certamente a pergunta das pessoas era para Tísio, que fosse uma espécie de tesoureiro daquela época, seria: Tísio, passa o Pix, que eu vou depositar o valor do perdão dos meus pecados. Porque eles estavam sendo ensinados justamente isso, que o perdão tinha um preço. Claro que nós sabemos que tem um preço, mas eles perdiam a perspectiva de qual era o real preço do perdão dos pecados. Para Tísio e o movimento religioso daquela época era monetário. Então, ao pagar, você era liberto. E Paulo então, e Lutero então, já naquele período demonstrava: não há como pagar. Não há como pagar monetariamente. A forma de recebermos o perdão dos pecados é crendo em Jesus Cristo.
Irmãos, isso parece muito óbvio, mas nem sempre é nas nossas vidas ou na vida de muitos irmãos que talvez você conheça por aí, onde muitas das vezes acham que a vida em Cristo é resultado do nosso próprio esforço, da nossa própria capacidade, quando na verdade no processo de salvação, já sabemos, eu e você não temos nenhuma participação. Quando o verbo utilizado aqui, ele nos libertou, o verbo libertar significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. Refere-se à mudança de condição que os servos de Deus foram submetidos. Em outras palavras, ele está dizendo: nós fomos libertos de uma servidão, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos, portanto, presos à vontade da nossa carne, estávamos a serviço de Satanás. Mas ao sermos libertos, e essa libertação aqui é uma libertação mediante a um pagamento, ou seja, nós fomos libertos porque alguém pagou o preço de nossa libertação, para a nossa libertação. Alguém te tirou da escravidão, alguém te tirou de uma condição de miserabilidade. E quem fez isso? Ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? Cristo. Então Paulo está dizendo: Cristo pagou o preço para a minha e para a sua libertação. Sem Cristo nós não somos bons. Qualquer bondade que há em nós é Cristo atuando. Qualquer movimento no sentido de agradar a Deus é Cristo operando por meio da sua graça, assunto que nós vamos ver na semana que vem. O fato é que este ensino, portanto, traz consigo verdades maravilhosas, que trata da ação libertadora de Deus em favor dos seus escolhidos, em favor dos seus eleitos. Logo, o que Paulo está dizendo é que Cristo quem nos libertou, não fomos nós que buscamos ou que realizamos a libertação. Logo, portanto, ele vai dizer que nesse processo de libertação nós fomos totalmente passivos, nós que sofremos essa libertação, e Cristo operou, Cristo agiu de tal forma que eu e você pudéssemos, portanto, agora sair dessa condição de servidão, sair dessa condição de miserabilidade, e agora nós estamos na condição de salvos, na condição de servos, que não serve mais a sua própria vontade. Agora nós servimos ao próprio Deus, fazemos a vontade do Senhor. E Paulo diz que nós sofremos esse processo nas nossas vidas. Então essa é a primeira verdade que ele vai destacar. Nós fomos, portanto, Cristo, a primeira ação de Cristo por nós. Por isso que somente a Cristo, foi Cristo quem nos libertou da condição de escravos. Foi Cristo que nos tirou da condição de vivermos para nossas próprias vontades, e agora nós vivemos para a vontade do Senhor. Pastor, mas algumas vezes eu faço minha vontade. Mas se nós estamos em Cristo, nós somos habitados pelo Espírito, e esse Espírito nos convence do nosso pecado, nos convence das nossas transgressões. O Espírito Santo de Deus nos entristece quando nós desobedecemos ao Senhor. Mas há uma segunda ação aqui de Cristo. Ele não só nos liberta, mas o texto também vai dizer que ele nos torna filhos de Deus. Ele nos liberta e não nos deixa simplesmente numa condição de liberdade para viver de qualquer jeito. Ele nos torna filho de Deus. Sem Cristo nós não seríamos considerados filhos de Deus. Uma das doutrinas mais belas da teologia reformada é a doutrina da adoção, em que essa doutrina trata justamente disso. Nós fomos adotados na família de Deus.
Éramos por natureza, diz a Bíblia, que nós éramos por natureza filhos da ira. A ira de Deus estava sobre nós, mas em Cristo nós saímos do estado de perdição. A ira de Deus, ela foi aplacada na pessoa do seu Filho, e fomos transformados, portanto, em filho de Deus. Confissão de fé vai dizer isso, abre aspas: a todos os que são justificados, Deus se designa fazer participantes da graça da adoção, em e por meio do seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e o privilégio dos filhos de Deus. Tem sobre si, portanto, o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados, portanto, a clamar Abba Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos, corrigidos por Ele, como um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Capítulo 12 da Confissão de Fé trata justamente desse assunto. Se você pode dar uma lida lá no texto da confissão, e vai tratar justamente disso. Nós temos a redenção, nós temos a remissão dos pecados, nós fomos libertados, temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. A confissão diz: e como filho de Deus, nós desfrutamos de tantas bênçãos, entre elas nós temos acesso ao trono da graça, nós podemos buscar a Deus, nós podemos confessar os nossos pecados, nós podemos olhar para o futuro, não com medo da condenação, não com medo de sermos, portanto, punidos, mas nós olhamos para o futuro na plena convicção de que eu e você, nós podemos dizer sim: se nós estamos em Cristo, nós temos a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos dizer sim que em Cristo, portanto, a morte de Cristo não tornou possível, mas sim, é um fato concreto na vida do povo de Deus. A igreja do Senhor celebra a salvação, a igreja do Senhor celebra a redenção, a igreja do Senhor reconhece que a cruz foi o preço pago, a morte de Cristo, o preço pago. Por isso que só em Cristo, conforme Paulo afirma, portanto, temos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Ele vai dizer: em Cristo nós somos reconciliados com Deus, não somos mais filhos da ira, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele continua: Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta, nos tira da condição de trevas, e agora o Senhor nos coloca numa condição de luz. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que eu e você somos sal e luz do mundo. O Senhor Jesus vai dizer que não nos trata mais como desconhecidos, mas Ele vai dizer que nós somos amigos, porque o amigo sabe a sua vontade. O próprio Deus vai dizer que agora em Cristo nós fomos reconciliados com Ele, ainda que nós tenhamos que lidar contra o pecado, ainda assim que na caminhada cristã tenhamos percalços, porque o fato de estarmos em Cristo não significa que o pecado foi extirpado de nós. Nós precisamos conviver ainda, contudo, não mais no sentido de condenação, não mais no sentido de termos trevas, mas sim, redimidos por Cristo, eu e você temos a alegria da salvação e a bênção da confissão. Por isso o texto da nossa liturgia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é de qualquer, não é de algumas, porque o Senhor nos
perdoa de toda e qualquer injustiça, porque Ele morreu para que eu e você fôssemos justificados. A obra de Cristo ela é suficiente, porque ao olharmos para nós, o Senhor Deus, o nosso Pai, enxerga a obra de Cristo, que é uma obra suficiente. Na cruz foi declarado: esses são justos. Os meus filhos são justos, não por eles, mas por causa de Cristo, por causa da obra suficiente. Na cruz, a nossa dívida foi paga, a nossa culpa cancelada, nós recebemos a justificação, nós experimentamos a paz com Deus. E conforme o autor aos Hebreus, devemos ter agora ousadia para termos acesso ao trono da graça. O que outrora não era permitido, porque havia um impedimento, em Cristo eu e você temos acesso ao Senhor Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo continua dizendo: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Reforma Protestante veio destacar que a igreja precisava retornar novamente à origem, e a origem não era novidade, mas era retornar aquilo que era o ensino dos apóstolos. Na Reforma Protestante eles foram lembrados de que a salvação é por meio de Cristo, e que Cristo era o principal, a razão de existir da igreja. Na Reforma Protestante eles foram lembrados de que quem morreu pelos eleitos foi Cristo, não foi os sacerdotes, não foram as pessoas, foi Cristo, que nós somos, portanto, propriedade dele. Claro que propriedade dele, não para vivermos uma vida alienada ou estagnada. Nós fomos salvos para vivermos a salvação. E viver a salvação na linguagem bíblica é viver uma vida de testemunho, de pregação do Evangelho, de perseverança na presença de Deus. Se a igreja romana alegava ser necessário, portanto, além da obra de Cristo, mais alguma coisa para que a salvação fosse completa, como resultado, portanto, dessas boas obras, das boas ações, a doutrina católica vai ensinar isso, que é necessário acrescentar, além de Cristo, é necessário acrescentar mediadores a esse processo de salvação. Então eles colocam em Maria como uma mediadora, eles colocam os santos criados, os santos ali constituídos pelo Papa como mediadores para atender determinados tipos de pedidos, porque havia, e o pensamento há um departamento específico para cada necessidade. Então a questão se o seu problema se você é solteiro ou solteira. Tem as meninas aqui que são solteiras, adolescentes aqui, tem jovens que são solteiros, tem. Então se o problema era casamento, não estou conseguindo casar, então qual que é o departamento? Então eu não vou pedir a Deus: Senhor, prepara um marido, uma esposa, mas é necessário então ir ao departamento correto. E que era um especialista em casamento? Acredito que vocês sabem, né? Como é que é mesmo, Kézia? Qual que é o santo? Não sejam tímidos, vocês sabem qual que é o santo. Santo Antônio, isso. Santo Antônio. Não adianta pedir para São Judas, não é a área dele, não é o departamento dele. Então você precisa recorrer ao Santo Antônio. Ele é o santo casamenteiro. Então você teria que ser direcionado a um lugar certo. Se a sua causa, portanto, agora não é casamento, mas se você tem uma questão urgente, então você precisa recorrer a São Judas. Ele tem um acesso mais rápido. Ou se você precisa ter um bate-papo direto com Cristo, isso só vai ser possível mediante a Maria. Ela é a intercessora.
no candomblé, conhecido nas religiões afros, conhecido como Iemanjá. Mas o fato é que é preciso recorrer. O Alto da Compadecida, aquele filme, é um exemplo disso, né? Jesus está lá junto, Jesus de um lado, Maria de outro, e aí vem, ela intercede por um, por outro. Chega um determinado momento, a figura, né, interpretando a figura de Jesus, ele vai dizer assim: mãe, se a senhora continuar desse jeito, o inferno não vai ter ninguém. Porque toda vez que chega alguém aqui, a senhora vem, intercede, e eu, como filho obediente, tenho que fazer o quê? Ela é minha mãe, tem que obedecer minha mãe. Aquele filme é um típico pensamento católico, justamente dessa ideia de intercessão. Mas veja, a Bíblia mostra-nos que nós temos um acesso direto ao Pai, e esse acesso ele é dado por meio de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer nada para acrescentar a salvação, porque veja, meus irmãos, se naquela época eles diziam: nós precisamos fazer boas obras, tantas outras coisas, a Bíblia vai dizer que na verdade as boas obras, ou as nossas boas ações, o nosso trabalho não tem como finalidade conquistar a salvação. Pelo contrário, a Bíblia diz, e entre os textos que vão destacar isso, Efésios capítulo 2, vai dizer que é porque porque nós somos salvos, é que fazemos boas obras, que fazemos boas ações. E por que nós obedecemos? Por que nós fazemos boas ações, bom trabalho? Porque boas obras significa isso, um bom trabalho. Por que nós fazemos tudo isso? Porque nós estamos em Cristo. Mas o fato é que as nossas boas obras também não traz consigo nenhum tipo de vanglória, no sentido de que eu faço uma boa obra para dizer: está vendo que eu sou um bom crente? Na verdade, é o resultado natural que se espera de alguém que está em Cristo. Senhor Jesus, em determinado momento, ele combatendo os fariseus, ele vai dizer: se você fizer apenas aquilo que te mando, que vantagem há nisso? Os gentios também não fazem as mesmas coisas? O Senhor Jesus, ele vai nos desafiar a fazer além daquilo que é mandado, além daquilo que é pedido. E por que fazer isso? Por amor a Cristo, por graça, por gratidão à salvação que nós experimentamos em Cristo. Entendemos que essa heresia hoje, onde as pessoas vão tentar dizer que há algo a mais, está presente em nossos dias, está presente hoje em muito meio cristão, com outros nomes, obviamente. Quem de vocês já não viveu o terror do pensamento de que hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou? De que hoje eu sou salvo, mas amanhã, dependendo do que eu fiz, eu não sou salvo. De que hoje eu sou salvo, mas amanhã, se acontecer alguma coisa, Cristo vier e eu tiver cochilado e ficado aí em casa e não ter vindo para a igreja, perdi a salvação. Ele veio, eu não subi. Pensamento de meritocracia. A ideia presente em grande parte do cristianismo se na sociedade, se no seu trabalho, você o resultado natural daquilo que você recebe, por mérito seu na salvação, nada do que você recebe de bom é mérito seu, é resultado único e exclusivamente da graça de Deus em Cristo. Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Éramos não significa que nós não somos, éramos na condição de estarmos afastados de Deus, debaixo da ira de Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Somente Cristo é o verdadeiro e perfeito mediador entre Deus e os homens, e que a nossa salvação é realizada tão somente pela obra mediadora e redentiva de Jesus Cristo.
Jesus Cristo não é uma verdade entre tantas outras, Ele é a verdade. Ele não é um caminho entre muitos caminhos, Ele é o caminho. Ele não é um mediador no meio de tantos panteões de intercessores, mas Ele é um único mediador entre Deus e os homens. Ele não é um salvador entre tantos salvadores, Ele é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Na verdade, fora dele não há salvação. Ele, sendo Deus, se fez carne, sendo Rei da glória, fez-se servo, sendo santíssimo, tornou-se, fez-se pecado, tomou sobre ele então a ira de Deus, para que eu e você pudéssemos sermos livres da ira de Deus. E por que ele faz tudo isso? Porque nós somos bons? Não, por amor. Por isso que a Bíblia diz, os servos de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. João vai dizer que dificilmente eu e você morreríamos por nossos amigos, por mais bons que eles sejam, mas Cristo morreu por nós. Somente Cristo é um desafio para que nós pensemos na igreja, pensemos na realidade da salvação e venhamos combater esse pensamento presente nos nossos dias a cada dia, de que a igreja precisa de outras coisas. M. Boldes, no livro O Poder pela Oração, ele vai dizer o que a igreja precisa não é de novos métodos. O que a igreja precisa não é de uma bela estrutura, elas são importantes, mas não é isso que é fundamental na igreja. O que a igreja precisa não é de belíssimas estruturas, o que a igreja precisa é de homens e mulheres tementes ao Senhor, que creiam verdadeiramente em Cristo, que vivem de fato pela fé no Salvador, e que vivendo pela fé no Salvador, servem a Deus por causa de Cristo, porque entendem, portanto, conforme Paulo disse, que no Senhor o nosso trabalho não é vão, nosso patrão é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa esperança. Ele é a razão da esperança da igreja. E o que nós viemos fazer dominicalmente é justamente declarar essa esperança, é estarmos aqui por conta dessa motivação. Quem nos motiva para servir não deve ser as pessoas, mas deve ser Cristo. Não podemos inovar, não podemos achar que as nossas estratégias fora de Cristo terão algum resultado. Pode até ter algo em algum tempo, mas o que de fato a igreja precisa, o que nós como povo de Deus precisamos, e o que Lutero dizia naquele tempo o que a igreja precisa, é olhar para Cristo como autor e consumador da fé, é olhar para Cristo como aquele que é o centro da igreja, é olhar para Cristo como aquele que é o centro do aconselhamento, é o centro da pregação, é o centro da correção, é o centro da vida. Somente Cristo é dizer, o que eu preciso? Se eu tenho Cristo, eu não preciso de mais nada. Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e o pastor ali se refere a Jesus Cristo no Novo Testamento. O Senhor é o meu pastor, eu não precisaria de mais nada, porque Ele é suficiente. Claro que Ele dá a provisão, claro que Ele dá o livramento, claro que Ele nos dá muito mais daquilo que nós precisamos, mas o que o autor bíblico está dizendo, que a nossa satisfação deve ser de que nós estamos em Cristo. As nossas pregações, do começo ao fim, tem que ser Cristo, Cristo, somente Cristo, conforme nós ensinamos no Procri ontem, hoje na parte da manhã. É Cristo, aquelas crianças, elas pregaram Cristo, mesmo no Antigo Testamento apontavam para Cristo. É para dizer, a mensagem da igreja é essa. A mensagem da igreja não é de prosperidade, a mensagem da igreja não é de alívio temporário, a mensagem da igreja não é de acalmar não é de alimentar o nosso ego. A mensagem da igreja é: tem um Redentor, há um Redentor
E esse Redentor não é você, esse Redentor não é a instituição, esse Redentor é Cristo. Nós estamos dentro de uma igreja por causa de Cristo. Se não for assim, meus queridos irmãos, se não for dessa forma, nós vamos servir com uma perspectiva errada. Só por meio dele podemos ser reconciliados. Só nele temos a vida eterna. Ele tomou o nosso lugar como nosso substituto e fiador. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Que o meu e o teu coração constantemente tenha na memória esse fato, e que esta memória não seja apenas algo em mês como o nosso mês da Reforma Protestante, mas que nos lembrar de Cristo, nos lembrar da razão de porquê nós temos esperança, seja suficiente para que quando bater o desânimo no teu coração, a angústia na tua alma, você se lembre que há um Redentor das nossas almas, que há um que intercede por nós, aquele que ajuda a carregar a carga, aquele que nos ajuda no cansaço. Ele vai dizer isso: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados dos pecados, sobrecarregado da culpa, sobrecarregado do cansaço do dia a dia. Ele vai dizer: vinde a mim. Você quer receber alívio? Você vai receber somente em Cristo. Você pode buscar um monte de coisa para aliviar a sua culpa, mas não vai ser suficiente se você não buscar em Cristo. Que Ele nos ajude, que o Senhor nos desperte cada vez mais, e que o Senhor aqueça o nosso coração dia após dia, para que, olhando para o nosso Salvador, nós tenhamos razão suficiente para dizer: eu tenho esperança, e eu tenho foco, eu tenho uma mensagem, e essa mensagem não fala sobre mim, essa mensagem não fala sobre você, essa mensagem não fala sobre as pessoas. A mensagem que eu tenho fala do Redentor, fala daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai se não for por intermédio dele. Nos coloquemos de pé.